Oi galera, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao segundo dia de palestras da primeira jornada do Setembro Amarelo. Eu sou Daniel, sou vice-coordenador geral da Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e faço parte da equipe organizadora deste evento. Então galera, a palestra desse vídeo será sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência, ministrada pelo professor Renato Oliveira. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de Uberaba, é médico psiquiatra da infância e da adolescência pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp, possui especialização em psicoterapia cognitivo-comportamental e é professor docente de medicina da UFTM. Seja muito bem-vindo, Renato, a palavra é toda sua. Olá, prazer estar aqui com você. A gente vai conversar rapidamente, assim, né, sobre comportamento suicida na infância e na adolescência. Meu nome é Renato, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, tá? Quero agradecer a comissão organizadora deste evento, né? Professora Luísa, professor Tomás, né? Acho que a gente tem conseguido, através de ações como essa, fazer com que o Setembro Amarelo saia da bolha, né? E essa campanha tem atingido um êxito interessante no que diz respeito à conscientização coletiva. Setembro Amarelo não é sobre suicídio, é sobre prevenção, né, desse desfecho irreversível. Ou seja, a gente fala também sobre vida. Então, não estamos aqui para falar que existe uma epidemia de suicídio, não estamos aqui para falar que todos os casos podem ser previstos, né? Nós não estamos aqui para culpabilizar ninguém, sobretudo, nós não podemos esquecer de oferecer carinho e cuidado, acolhimento aos sobreviventes, aos familiares, né, aos conhecidos e amigos das pessoas que se mataram. Então, vamos, sobretudo, valorizar a vida, né? Vou comentar hoje com vocês sobre o comportamento suicida na infância e na adolescência. Todos nós temos uma ideia um pouco romantizada, né, da infância em especial. A gente imagina as crianças sempre brincando, as crianças sempre se divertindo, as crianças com os medinhos que são, para nós adultos, uns medos bobos, né? Mas, na verdade, que nem tudo são flores na infância. Alguns trabalhos mostram que de 10 a 20% das crianças podem ter algum tipo de transtorno mental. Estudo realizado no nosso país, aproximadamente 12%, foi identificado 12%, né, de uma série de transtornos psiquiátricos, transtorno de conduta, autismo, transtorno depressivo, TDAH. Quando a gente pega algumas populações, por exemplo, a gente faz algumas avaliações em escolas, alguns estudos apontam que até 1 em cada 8 alunos podem ter a necessidade de um atendimento especializado. Transtorno de ansiedade, uma prevalência aí de 6,5%, e transtornos depressivos, 2,6% aproximadamente. As crianças ficam mais ansiosas, as crianças têm mais medo, né, do que se deprimem. Quando a gente fala na adolescência, a adolescência, curiosamente, já vem uma compreensão maior de problema. Né? Já vem a gente consegue identificar que o adolescente pode passar por alguma dificuldade. Existem dilemas e particularidades nessa fase da vida. O que não pode acontecer são os comentários que eu coloquei aqui nesse slide. Isso é coisa da aborrecência, né? Essa banalização do sofrimento. Isso é coisa de adolescente. É uma frase que a gente escuta muito, né? A culpabilização pelos hormônios, né? Isso está no desenvolvimento puberal,
né? Ficou moça agora, isso é assim mesmo. Ou achar que o adolescente faz tudo de uma maneira teatral, para chamar a atenção, para ganhar os holofotes ou para ter algum ganho. Nem sempre esses comportamentos vão existir. Nem sempre o adolescente acontece o que acontece na vida do adolescente pelos hormônios ou por causa dessa fase da vida, né? A verdade é que os adolescentes eles podem perfeitamente passar por dificuldades, né? Por quadros psiquiátricos também. Então a gente tem que parar de banalizar essa fase da vida e olhar ela como uma fase com seus dilemas e com suas particularidades, correto? Quando a gente fala de transtorno depressivo na adolescência, alguns estudos mostram adolescentes de 16 anos, né, uma prevalência de 12% sexo feminino e 7% no masculino. Em jovens abaixo de 21 anos, 5 a 10% com transtorno depressivo, uma apresentação mais leve, mais subclínica. Quando a gente considera adolescência e automutilação, por exemplo, os números já são mais expressivos. Em uma revisão sistemática, por exemplo, que avaliou mais de 500 mil adolescentes, o N foi 500 mil, mais de 500 mil adolescentes, 13% se cortavam. Quando eu faço uma pesquisa sobre automutilação em ambientes clínicos, por exemplo, em um ambulatório que trata adolescentes, um ambulatório de ebeatria, por exemplo, eu posso encontrar taxas de até 50%. Desses adolescentes que se cortam, 10% vão repetir esse ato no próximo ano. E a automutilação é um risco importante para o suicídio, é um fator preditor desse desfecho irreversível, em até 10 vezes. Então, é um comportamento, sim, que a gente também não pode banalizar. Eu vou passar agora para vocês uma série de, de artigos comentando um pouquinho sobre o comportamento suicida na população infanto-juvenil. Olha que interessante. Antes da gente chegar nos artigos específicos, nós sabemos que os pacientes idosos, os adultos, eles já têm as suas doenças crônicas. Eles são hipertensos, diabéticos, têm síndrome metabólica. Quais seriam as doenças crônicas das crianças e dos adolescentes? Quais seriam aquelas doenças que acompanham esses indivíduos longitudinalmente? São os transtornos mentais. Os transtornos mentais nos adultos, eles são extensões, em sua maioria, de quadros juvenis. Transtorno mental, quando atinge essa determinada faixa, se não tratado, se não abordado corretamente, ele corre sim um risco de cronificar, o que reforça as ações de intervenção que nós precisamos oferecer e também políticas de prevenção, práticas de prevenção, que envolvem aí atividade física, grupos, programas de trabalho, oferecer um ensino de boa qualidade e por aí vai. Bom, esse outro artigo aqui vai na linha do que eu falei anteriormente. Os transtornos de humor na adolescência e adultos jovens, eles são mais frequentes do que esperado, inclusive com um pico de quadros depressivos aproximadamente aos 12 anos. Então já mostra que aquele adulto que tem um quadro de humor, muito provavelmente, ele começou a apresentar os primeiros sinais, os primeiros sintomas na adolescência. Falar de suicídio, a gente também precisa pensar na concepção sobre o morrer. Como que se dá isso no desenvolvimento de uma criança até um adolescente? Tá aí uma charge aí do
do grande, né, Maurício de Souza. Tem a turma do Penadinho, né? A turma da Mônica tem várias turmas, né? Tem a turma da Mônica mesmo, tem a Tina, né? Tem o Penadinho. E dentro da turma do Penadinho tem a Dona Morte, né? Então tá aí uma charge do Maurício, aí a Dona Morte está parada, o Penadinho, e aí, tá pensando na vida? Como que é esse pensamento nosso sobre a morte? Até os 4 anos, esse conceito não existe. A partir do 5º ano, a criança tende a achar que a morte é algo reversível. Então, existe na criança uma concepção de que morre, mas pode voltar. 6º ano, são os primeiros pensamentos. 9 anos, esse conceito de morte como irreversível começa a criar mais corpo. Interessante que esse conceito de reversibilidade da morte, né, e sobre o que é a morte, ele acontece aos 9 anos, que é justamente na faixa etária onde a gente tem os primeiros sinais de um pensamento abstrato. Algumas crianças até têm uma abstração interessante, ok, mas em geral a gente espera isso aos 9 anos. Aos 11 anos, né? Parafraseando, inclusive, uma palestra que eu vi recentemente, as crianças têm uma maior noção do envelhecimento por causa das aulas de biologia. 12 anos, a criança já com o conceito de que a morte é reversível, de que a morte existe, ela começa a incorporar conceitos, o que acontece depois da morte. Aí você já tem um pensamento abstrato mais desenvolvido. Entra também aí uma influência direta da religiosidade da família ou da religiosidade da criança e do adolescente. E os adolescentes, gente, os adolescentes pensam na morte. Tá? O adolescente pensa na morte. É comum esse pensamento na morte, né? Na adolescência, a gente pensa nisso também. Tá aí, nós estamos vendo um conceito, uma realidade de uma pandemia, né? E que atire a primeira pedra aquele adulto que não pensou na morte. E o comportamento suicida infanto-juvenil? Vamos agora na parte talvez mais densa da aula, onde eu separei alguns artigos bem assim, mais clássicos, outros mais atuais. O que esses artigos falam para a gente? Bom, nesse primeiro trabalho, um trabalho que mostra nos Estados Unidos, suicídio mais frequente, né, entre os 12 e 17 anos, em meninos negros, levantando aí uma questão racial importante, né, nos Estados Unidos. Acredito que aqui no Brasil esse problema racial também é uma realidade, né? A ênfase de problemas familiares, dificuldades de relacionamento, inclusive esse artigo citou como problemas de relacionamento interpessoal e problemas de relacionamento com relacionamentos de namoro também. Depressão e distimia, os transtornos psiquiátricos aparecendo aí, e o acesso à arma de fogo. Tá? Isso a gente sabe que ter acesso a um meio de alta letalidade é fator de risco para um desfecho irreversível, para o suicídio. Tem uns estudos aí, estudos bem interessantes, né, de militares, que mostram isso para a gente. Entre 5 e 11 anos, o suicídio ele é bem menos frequente e um denominador, um fator comum que eles encontraram aí foi a presença do TDAH. Também o TDAH é o transtorno psiquiátrico mais frequente nessa faixa etária. Essa comunicação breve aí à direita do Brasil, do grupo do Rio Grande do Sul. Terceira causa de óbito no nosso país, de crianças, adolescentes e adultos jovens, porque pega 10 a 24 anos. E é um tema pouco pesquisado.
nos trabalhos feitos no nosso país. A gente sabe, gente, 25% dos trabalhos sobre suicídio publicados no nosso país, apenas 25% pesquisam o suicídio nessa faixa etária. Se é a terceira causa de óbito, isso deveria ser mais pesquisado, né? Mas a gente sabe também que são recortes difíceis de fazer, né? Que falta mão de obra para poder conduzir uma pesquisa. Inclusive, falando em pesquisa, um fato que pouca gente tem comunicado dos impactos da Covid-19, da pandemia, é que as pesquisas estão praticamente paradas, né? E isso é um problema para a ciência. Então, quem faz aí o doutorado, a pós-graduação, sabe disso. Vamos seguir adiante. Bom, esse é o trabalho também do grupo do Rio Grande do Sul, né? Um pico aproximadamente aos 14 anos de idade. De 2006 a 2015, um aumento de 24%. É um aumento significativo, ok? Bom, um trabalho que mostra aí o aumento do êxito com o avançar da idade. O método, né, a exemplo daquele primeiro estudo americano, mais utilizado é o enforcamento. As crianças apresentam sintomas menos evidentes do que os adolescentes, né? Destaque para as tentativas prévias talvez seja o principal fator de risco, né, do comportamento suicida, é ter tentado suicídio previamente. Consumo de álcool nos adolescentes e conflitos familiares envolvendo o suicídio em crianças. Mais um estudo mostrando para a gente o consumo de álcool, né? Dessa vez, esse estudo faz uma associação com 3 tipos de consumo de álcool envolvendo suicídio em adolescentes e adultos jovens. Existe aquele consumo sob a forma de dependência, aumenta o risco, especialmente porque quando o adolescente é dependente de uma substância, ele é, na maioria absoluta, né? Ele é poliusuário, ele usa outras substâncias também, então ele vai usar tabaco, ele vai usar maconha, se ele tem dependência de álcool, né? Então, poliuso é regra, né? O consumo não só sob dependência, mas o consumo prévio ao ato, a gente sabe que o álcool, ele diminui a avaliação de risco, né? Aumenta a impulsividade. Nós sabemos também que existe um problema hoje, se tratando dos adolescentes, que é o consumo em binge. O que é o consumo em binge? São as famosas bebedeiras, né? Então, hoje nós temos aí, tem no mercado tem uma ampla variação de apresentação de álcool, né? Um acesso muito fácil, né, a essa substância, que é pouquíssima, praticamente não tem fiscalização, né? Então, você não tem penalidade de estabelecimento, compra álcool imposto em lojas de conveniência, supermercado, né? Não pede documento e por aí vai. Esse é um problema que nós temos hoje no nosso país, em especial, consumo de álcool. Mas, voltando ao nosso tema, o consumo de álcool regular, a dependência ou o uso em binge, que são as bebedeiras, como eu disse, são fatores de risco para o comportamento suicida. Esse outro estudo falou que realmente o desfecho irreversível ele é raro na infância e nos adolescentes mais novos. Mas olha só, daqueles que se mataram, menos de 50% recebiam acompanhamento prévio ao ato, mostrando aí uma enorme lacuna, uma enorme população que precisa do atendimento médico. Reforça aí, esse estudo também fala sobre o que pode ser visto, o que pode ser feito para prevenção, reforça a importância da atenção primária, o tratamento dos transtornos de humor, principalmente depressão e transtorno bipolar, né?
O uso de substâncias psicoativas, o álcool entra mais uma vez aí nessa jogada, nicotina, álcool. As tentativas prévias, aqueles que se matam tentaram previamente, um contexto familiar de adversidade e o isolamento social, principalmente se tratando de adolescentes. Quando a gente estuda a adolescência, a gente sabe que o adolescente ele busca uma identificação, ele busca a convivência em grupo, né? Não é à toa que a gente vê os adolescentes muito parecidos. Então, tem o grupo aí, estou falando de Uberaba, Minas Gerais, então tem o grupo dos adolescentes skatistas, tem o grupo dos adolescentes que são agro, né? Então, os adolescentes, eles convivem em grupo. Tem um adolescente que está isolado, não tem amigos, é quieto, passa o tempo todo no computador, né? É um fator de risco também, segundo esse estudo. Esse outro trabalho enfatiza, né, o transtorno depressivo, enfatiza o abuso físico, o abuso sexual, o acesso à arma de fogo e o uso de substâncias psicoativas. Nessa altura do campeonato, da nossa aula aqui, vocês já estão percebendo que os estudos praticamente vão convergindo para os fatores, para fatores muito semelhantes. Acesso a meios de alta letalidade, transtorno depressivo, uso de substância, conflitos familiares, tá? São dados que estão aparecendo aí para a gente. Esses dados aparecem, né, para a gente poder ter uma atitude mais proativa e cuidar desses pacientes. Não são todos que sofrem, por exemplo, um abuso que vão se matar, mas é um fator de risco. Bom, esse trabalho eu coloquei aqui, né, uma das pessoas aí da comissão organizadora, a esposa do Dr. Tomás, a professora Luísa, trabalha muito com família, né? Então ela, com certeza, ela vai comentar disso com a gente, tá? Mas filhos de pais com ideação suicida têm maior chance de apresentarem a ideação. Existe aí, gente, uma interação genética ambiental que ainda intriga muito a ciência, né? A gente, até que ponto é da genética, até que ponto é o ambiente. Quem for pesquisar suicídio aí, a pesquisa genética hoje é o topo da onda, né? O que mais vem sendo produzido. Existe uma relação, por que esses filhos desses pais com ideação suicida têm maior chance de apresentar a ideação? Eles acharam. São filhos, crianças e adolescentes, que vivem sobre forte estresse, que têm sintomas depressivos, e, curiosamente, o pai exerce maior influência sobre a ideação suicida do que a mãe. Foi um achado desse estudo. E reforça o acolhimento em nível familiar, né? Então, isso é uma particularidade da psiquiatria da infância e adolescência, que reforça a importância da nossa especialidade de acolher família. Uma criança, um adolescente, ele nunca está sozinho. Sempre tem alguém com ele. Se não tem ninguém da família com ele, o Estado está, entre aspas, responsável por ele, né? Está com ele. Bom, esse trabalho aqui do grupo do professor Gustavo Turek, ele é ele é argentino, mas eu quero que vocês pensem nele como o Messi do pesquisador em suicidologia do mundo. É o professor Gustavo, né? Ele estudou no Brasil, estudou na Escola Paulista de Medicina. Então, ele está no Canadá, na McGill, e ele já ganhou aí inúmeros prêmios, tem mais de não sei quantas mil citações, é sem dúvida hoje uma das maiores autoridades no assunto, né? Então, ele
grupo dele fez um estudo, eles pesquisaram aproximadamente 2.000 adolescentes, né? Já pensou em suicídio, tal, já tentou suicídio? 96%, a maioria não tenta. Felizmente, a maioria dos adolescentes ainda tem algum fator de contingência, mas 4% tentaram. Desses 4% que tentaram, todos tentaram novamente. 2% na adolescência e 2% na idade adulta. Mostrando que 50% do comportamento suicida ele vai persistir. Um outro trabalho, né, de um outro autor, ele mostra para a gente, a literatura mostra que as pessoas que tentam suicídio, que vão para o hospital, por exemplo, se você fizer um acompanhamento longitudinal, você vai ver que essas pessoas morrem de morte violenta, afogamento, acidentes de trânsito, por exemplo, tá? Quem tenta suicídio configura, sem dúvidas alguma, uma população de risco. Ok? Destaque para o TDAH, pela impulsividade, que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Quem tem TDAH é mais impulsivo, pela disfunção executiva, pela falha do planejamento, um antecedente familiar de transtorno do humor. E olha que fato interessante, a gente fala muito de impacto hoje, né? Acredita-se que uma pessoa que se mata causa um impacto em até 130 sobreviventes, 130 pessoas. Imagina, por exemplo, um adolescente que se mata. Como que fica a professora, aquele colega de sala, o vizinho do prédio, do condomínio, da casa, né? A família, logicamente. Então, a ação do suicídio, né, o impacto do suicídio, é um impacto de muita magnitude, o que reforça, mais uma vez, as políticas de prevenção, o acolhimento correto desses pacientes e o acolhimento dos sobreviventes. Sobreviventes são as pessoas que tinham contato com o suicida. Né? Quais são os efeitos protetores do comportamento suicida infanto-juvenil? Esse estudo, né, acompanhou adolescentes que tentaram se matar e que, após a alta, não tentaram mais se matar. Quais foram os efeitos protetores? Primeiro, repertório de enfrentamento de problemas. Nós vamos falar disso mais adiante. Adolescentes que o autor colocou working hard, né? Que trabalham duro, ou seja, eu imaginei adolescentes que trabalham, né? Que têm um compromisso, que têm uma responsabilidade, a presença de atividades de lazer, a prática regular de atividade física, olha para a gente ver. Experimentar novas experiências de vida, né? Isso ajuda até a ressignificar, né? E o tratamento da depressão. Ou seja, aqueles adolescentes que não ficaram restritos à tentativa, aquele problema, aquilo, que tem novas experiências de vida, trabalham, praticam esporte, experimentam atividades prazerosas, né? Tem atividade de lazer e tem o quadro depressivo tratado, é fator de proteção para uma nova tentativa no próximo ano. Isso já dá bastante norte, né? No que a gente pode fazer, ok? Já falei da professora Luísa, né? Então, vários estudos mostrando aí o que a gente já conversou. Funcionamento positivo, funcionamento familiar positivo é fator de proteção. Funcionamento familiar negativo, com muito estresse, fator de risco. Mais um estudo, né? Esse estudo fala diretamente não só daquele ambiente familiar ruim, parcialmente desorganizado, mas ele fala do relacionamento ruim com os pais, aquele
distanciamento que ocorre na adolescência, né? Na maioria dos casos aí. Então, aquela casa onde está cada um no seu quarto, onde não tem trocas, onde as pessoas não conversam junto à mesa, onde as pessoas não assistem um filme, um programa juntos, onde não tem aquele, as pessoas vivem juntas, mas isoladas, né, configura um relacionamento ruim. Recomenda fortemente a abordagem familiar. Um estudo chinês, falando sobre a ansiedade acadêmica e a fobia social como um fator de risco, e bom desempenho acadêmico como fator de proteção. Tem um viés cultural aí nesse estudo, né? Porque a gente sabe que isso é algo muito valorizado na China, o rendimento acadêmico. Não podemos também falar de comportamento suicida infanto-juvenil sem falar do bullying. Tá? Lembrando aí, né, eu gosto dessas duas imagens. Na imagem da esquerda, a gente vê um garoto, um grupo de meninos, né? Uma agressão física, tem ali um filmando com o celular. E no grupo no outro slide, né? As meninas, né? Debochando, isolando. Tem uma diferença de bullying entre meninos e meninas, né? O menino vai mais para agressão física, deboche, empurra, bate, agride no banheiro. E as meninas é o bullying por difamação e isolamento, né? Olha o uso do celular aí. Hoje em dia a gente fala em cyberbullying, né? Bom, quem sofre bullying, 19 vezes mais risco de ir para o pronto-socorro com ideação suicida. E o cyberbullying, ele é um bullying mais agressivo do que o bullying convencional, porque a coisa fica perpétua, entre aspas, né? Aquele vídeo fica circulando, ele perde força de efeito, mas ele fica circulando, por isso que ele tem um impacto maior. Bom, comentei com vocês que existe um desfecho. Os estudos são um pouco repetitivos. Citei essa quantidade de estudos para ficar uma coisa reforçada, tá? E praticamente todos os trabalhos falam de transtorno depressivo. A gente fala em transtorno depressivo, a gente imagina um adulto com depressão facilmente. A gente consegue imaginar um adulto chorando, com sentimento de menos-valia, sentimento de culpa, né? Em crise. Mas e nas crianças, nos adolescentes? A gente sabe, nós sabemos que a identificação de transtorno depressivo na infância e na adolescência, ela tem uma apresentação diferente dos adultos. A gente fala de equivalentes depressivos. O que eu observo nessa faixa etária é um humor altamente reativo, uma irritabilidade, uma hipersensibilidade à crítica, tá? Uma idealização autodepreciativa. Não sou ninguém, não vou dar conta, quero fugir de casa, está tudo muito ruim. Comportamento agressivo, né? Autoagressivo, às vezes, se cortando. Alterações do sono. E aqui, esse outro slide mostra para a gente, né? Adolescentes, por exemplo, tem uma tendência à hipersonia, a ficar dormindo muito. Mudanças no rendimento escolar e mudanças na atitude da escola. Ou seja, eu não estou falando só de desempenho acadêmico, eu estou falando de interesse desse adolescente, dessa criança, em participar, de repente, de uma excursão, em, de repente, encontrar os amigos da escola, socialização reduzida, olha o isolamento aparecendo aí, presença de queixas somáticas inespecíficas, dores, epigastralgias, dor de cabeça, aí o pai, né, e a mãe levam no oftalmo,
Ah, está com dor de cabeça. Será que tem algum problema de acuidade visual? Perda da energia habitual e mudança no apetite ou no peso. Então, não espere uma criança ou um adolescente deprimir como um adulto. Crianças e adolescentes não são adultos em miniatura. Como que funciona o cérebro do adolescente? E por que que a gente tem que estudar essa variável tão interessante quando a gente fala de comportamento suicida? Primeira coisa, a gente sabe que o cérebro vai se desenvolver até os 22, 24 anos de idade, tá? E a gente sabe que o desenvolvimento, né, cerebral, ele vai sofrer a influência genética, a influência ambiental, aí, relação com os pares, com amigos, família, escola. Ou seja, existem variáveis biológicas e variáveis ambientais. Essas duas variáveis são determinantes do desenvolvimento do cérebro do adolescente. O uso de maconha, de cannabis, por exemplo, na adolescência, pode prejudicar esse desenvolvimento. Tá? Por isso que a gente bate tanto na tecla, né? Uso de álcool, a presença de um transtorno psiquiátrico, né? A presença de um transtorno depressivo pode influenciar também. A presença de uma doença crônica, obesidade, por exemplo. Mas vamos dar uma aprofundada nisso? Isso é uma área que eu acho assim super interessante e foi um dos determinantes aí para eu fazer a subespecialização em psiquiatria da infância e adolescência. Acho muito legal, né? Essa parte de desenvolvimento. Olha só, o cérebro do adolescente, ele, por características de desenvolvimento, ele é um cérebro que tem uma alta busca por recompensa. Os estudos falam por avidez. É um cérebro que quer recompensa. Aquele cérebro que quer felicidade, quer estímulo. Isso explica o relacionamento dos adolescentes com substâncias psicoativas. Por que que a adolescência é uma fase de risco para o uso e para a dependência de substâncias psicoativas? Porque é um cérebro que está buscando isso. É um cérebro que tem uma menor avaliação de risco. Então, é um cérebro que eu tenho muita emoção, eu tenho um sistema límbico ali funcionando a mil. Em contrapartida, os lobos pré-frontais ainda estão em desenvolvimento, então tem uma menor avaliação de risco. Ele sente muita coisa, aquela paixão, aquela impulsividade, né? Ele vai ter uma menor capacidade, o adolescente tem uma menor capacidade de estabelecer um nexo causal, né? Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E aí, olha, não deixa para depois, porque depois você vai fazer corrido. O adolescente deixa a tarefa para depois. Uma baixa avaliação de consequências, se deixar para depois, vai ser ruim. Ele não avalia. E uma menor condição de planejamento a longo prazo. Ou seja, nós temos um cérebro com muitas peculiaridades. E aí, imagine você, um adolescente, diante de um problema, de um dilema. Esse adolescente está deprimido. O adolescente tem um funcionamento familiar, está inserido numa família com problemas importantes, então, de repente, dependência por parte dos pais de álcool, pais irritadiços, restrição financeira, problemas familiares complexos. O adolescente está deprimido. É como se ele olhasse para esse labirinto e esse labirinto fosse 20 vezes mais complexo. Por ter uma dificuldade na resolução de problemas, muitas vezes surge a ideação suicida.
aquela angústia, aquele desespero, aquela sensação de desamparo, somado a uma menor condição de planejamento, uma menor capacidade na resolução de problemas. O adolescente nem sempre consegue encontrar a saída. Hoje também a gente não fala em comportamento suicida só falando, citando fatores. Existe aí uma demanda cognitiva, uma questão cognitiva que envolve a resolução de problemas. Problemas que não são problemas de matemática, estou falando de problemas abstratos. Questões de vida, por exemplo, dilemas. A presença dessas questões em um cérebro, né, com essas características, e com quadro psiquiátrico, com esses fatores ambientais, pode precipitar o risco de uma tentativa de suicídio ou até mesmo do desfecho irreversível. E a sugestionabilidade? O comportamento suicida pode ser um comportamento aprendido. Essas duas fotos dessas pontes, as duas ficam na cidade de São Francisco, tá? Esse artigo é um artigo que chama Jumping from a General Hospital, né? Durante meu tempo de residência em Campinas, tive um paciente que se jogou do HC. O HC é um hospital seguro. Esse paciente quebrou lacre, né, numa outra enfermaria. Depois nós relatamos o caso dele e eu busquei na literatura e descobri esse artigo por orientação do meu professor. Olha para vocês verem, olha que interessante. Sugestionabilidade, comportamento aprendido, tanto que isso é importante. Uma ponte nos Estados Unidos chama Golden Gate, aquela ponte famosa, aparece nos filmes, né? Ela foi inaugurada em 1937, tem uma altura máxima de 227 metros. Em 42 anos foram reportados 672 suicídios. Na mesma cidade, né, tem a Oakland Bay. A ponte foi inaugurada um ano antes da Golden Gate, em 1936, uma altura máxima idêntica, e o número de suicídios em 42 anos bem menor. É por isso que existem as recomendações para a imprensa, né, como divulgar, como abordar o tema suicídio, não divulgar método, né? E aqui do lado, a série, né, 13 Reasons Why, foi uma série que mostrou aí, entre aspas, os 13 motivos porque a protagonista se matou. Pelo título já está errado, né? Foi uma bela de uma mancada aí da Netflix que produziu a série. A série mostrou aí 12 motivos, né, reforçando a questão da culpa, romantizando aí o suicídio e mostrando detalhes do método, né? No último episódio, aparece a personagem se matando. Logo depois da veiculação dessa série, fizeram uma pesquisa que foi publicada no JAMA, mostrou um aumento da busca por termos como se matar, como ter êxito, métodos. Sem dúvidas alguma, foi um meio também, um caminho, um caminho torto aí, né? Como se diz o professor Neuri Botega, um caminho tortuoso aí para a gente conversar sobre o tema. Mas mostra aí a questão da sugestionabilidade, do comportamento aprendido, né? E o adolescente e a criança está mais suscetível a isso. Bom, como eu trato, né? Como eu trato o comportamento suicida na infância e na adolescência? Psicoterapia. Precisa de vínculo, ou seja, precisa ter uma boa relação entre a dupla. A criança, adolescente precisa acreditar, precisa
precisa acreditar que aquilo vai ajudar, que aquele profissional tem capacidade de ajudar. A empatia, escuta ativa, né, que não é escutar só, é escutar, se interessar, se envolver e oferecer suporte. Quero falar uma coisa aqui, gente. Psicoterapia é uma coisa, atividade terapêutica é outra, tá? Então, eu vejo, às vezes, pessoas falam, minha terapia é pescar, minha terapia é cozinhar, tá. Mas quando a gente fala de psicoterapia, eu estou falando de um ambiente que a gente vai chamar de setting, tem um profissional qualificado e preparado para vincular, ter empatia, oferecer uma escuta ativa e dar suporte. A prática de atividade física, um daqueles estudos eu mostrei para vocês, a prática de atividade física é uma intervenção que funciona. Redução no tempo de tela também, né? O screen time aí. E auxílio na resolução de problemas, que pode ser feito através, que pode ser feito na psicoterapia ou até mesmo na prática de atividade física, né? O jiu-jitsu, por exemplo, vou encaixar um golpe agora, como que eu saio desse golpe? Né? O xadrez ensina a resolver problema. Então, atividade física não é só para liberar a coisa que o pessoal fala, né? É para isso também, é para cansar, tal, produzir hormônio, beleza, mas é também, vamos começar a enxergar a atividade física como algo cognitivo, que vai funcionar, por exemplo, no auxílio da resolução de problemas. Quando eu falo em psicoterapia, eu fiz questão de colocar esse slide aqui, que para a ideação suicida, olha só, a terapia dialética comportamental funciona, a terapia cognitivo-comportamental funciona, a terapia de família, ó, funciona e funciona bem demais, terapia familiar, né? Intervenções breves, voltadas para resolução de problema também funcionam, isso para ideação suicida. Vocês estão vendo essa setinha vermelha aí? Group therapy, terapia de grupo, gente, não funciona. Não funciona para a ideação suicida. Tá aí, os estudos mostram isso, os estudos reforçam a prática da terapia cognitivo-comportamental, né? E terapia de grupo não vai funcionar. E eu estou falando isso porque é muito comum nos serviços de saúde, os serviços de saúde só oferecerem terapia de grupo. Isso é um erro. Isso é um erro, tá? Isso é uma falha. Ah, mas o psicólogo, nós não temos condição de contratar. Mas a gente também não tem condição de tratar errado, tá? Então, intervenção psicoterápica é coisa séria. Não vamos fazer uma coisa esperando outra, né? O envolvimento da família. Primeira coisa, olha essa foto. Ah, vamos tirar uma foto no pôr do sol, né? Uma família perfeita. Esquece isso. Nós estamos falando de famílias machucadas, de famílias que têm questões importantes. Então, a primeira coisa é quem é essa família? Quem são as pessoas que compõem essa família? Os pais precisam de receber tratamento psiquiátrico? Os pais têm um quadro depressivo adjacente? O pai consome álcool? A mãe já tentou se matar? Quem são esses pais? Eu faço capacitação e psicoeducação. Tudo tem um limite. Não podemos esperar que os familiares se tornem profissionais de saúde qualificados nas nossas consultas, né, gente? Nós fizemos faculdade, pós-graduação, estudamos. Então a gente não tem o direito de exigir que a mãe, que o pai faça aquilo outro, haja não, gente, né? Vamos pegar leve. Sobretudo, acolher esses pais, são pais que chegam feridos, são pais que chegam desabados, que vão precisar do nosso tempo, da nossa escuta.
E, principalmente, ir contra a culpabilidade. Tirar essa fantasia, talvez uma fantasia onipotente que os pais têm, de achar que são responsáveis por tudo na vida dos filhos. Fornecer orientações práticas, sim. O que fazer, como fazer. Explicar os dispositivos de emergência existentes na rede. O que eu faço? O que eu vou fazer? Posso ligar para você a qualquer hora? A gente sabe que não. A gente, como profissional de saúde, pode até fornecer o contato para o paciente. Nessa situação, por exemplo, muito provavelmente, o profissional de saúde, mesmo fornecendo contato, não está disponível 24 horas. O profissional de saúde, às vezes, está atendendo, o profissional de saúde está no banho, o telefone toca, está dormindo, a gente põe o telefone silencioso, a gente não fica o tempo inteiro ali. Então, dá orientações práticas para essa família, explicar os dispositivos de emergência. Ah, mas na UPA não tem psiquiatra. Mas é lá que é para ir. Porque é lá que, teoricamente, que é o pronto-socorro. Aí já não é problema, entre aspas, da família. É um problema, existem pessoas que são responsáveis por essas unidades. Ah, mas em tal hospital não aceita paciente psiquiátrico. Não é responsabilidade do paciente isso. Isso é uma responsabilidade, se tem um pronto-socorro, é uma responsabilidade de quem está trabalhando e de quem é o diretor clínico daquele serviço. Tem que ter uma retaguarda. Irresponsabilidade é montar um serviço de urgência e emergência sem retaguarda psiquiátrica. Dar orientações práticas, perguntar, tem arma de fogo em casa? Esconder facas, esconder, enfim, objetos que podem trazer risco, aditivos agrícolas, medicamentos, né? E por aí vai. Então, sobretudo, é envolver a família, acolhendo ao mesmo tempo, dando orientações, né, para esses familiares. Envolvimento da escola também. Se tem um caso de tentativa de suicídio, acho que a escola tem que ser envolvida, porque a criança ou adolescente passa boa parte do tempo ali. De repente, né, um professor que tem mais jeito ali, que tem mais intimidade, se aproximar, perguntar como é que você está, tá tudo bem, né? O que eu vejo das escolas é que a maioria das escolas, em especial, assim, elas estão mais sensíveis a isso, né? Então, já falo com o diretor, falo com o coordenador, falo com o psicólogo da escola, né? A escola tem um psicólogo também, é muito interessante para poder controlar essas questões de bullying, né? Para poder, de repente, falar, olha, hoje nós vamos falar sobre tristeza, viu? Não é falar sobre suicídio, né? Diretamente. Não, mas é falar sobre assuntos ali do dia a dia. Não é vergonha se sentir triste. Timidez é um problema que tem, sabe, esse tipo de coisa? O tratamento envolve o transtorno psiquiátrico, né? O professor Tomás aí trouxe uma aula com né, ter um transtorno, na maioria dos casos de suicídio é possível um diagnóstico psiquiátrico. Então aí entra a questão do profissional, o profissional precisa ser qualificado para isso, né? Precisa ter então conhecimento daquilo. Orientações, nós já comentamos. Uma tentativa de suicídio foi para o pronto-socorro, uma criança ou adolescente tentou suicídio, foi no pronto-socorro, ela não pode receber alta. Né? Fez uma tentativa de suicídio, não pode receber alta sem avaliação psiquiátrica. Não pode. Né? Por quê? Porque o momento de crise é um momento oportuno para intervenção. Porque o pronto-socorro é um ambiente que tem profissionais mais preparados, independente se tem psiquiatra ou não, do que ficar em casa. Tem mais controle, tem mais contingência. O paciente se tornou agitado,
teve uma agitação psicomotora importante, pode ser feita, de repente, uma medicação, SOS ali, pode ser realizado exames. Então, eu falo isso porque hoje, em 2020, ainda é muito frequente pacientes que tentam suicídio e recebem alta do pronto-socorro. Quando avaliar esse paciente, o profissional tem em mente quais são os recursos disponíveis aqui. Tem recursos pessoais desse paciente? Esse paciente, o que ele pensa sobre isso? Como que está a família? Qual que é a rede dele? Ele tem amigos? Né? Ele tem acesso a um tratamento psicoterápico? Faz parte de algum grupo? Uso de psicofármacos aí, né? Os antidepressivos para tratamento dos quadros depressivos aí, destaque para a fluoxetina, que disparado aí é o medicamento com maior evidência, né? Mais número de estudos, mais número de pessoas, tá? A sertralina também, a citalopram, fluvoxamina vão aparecer. Os antipsicóticos estabilizadores de humor, usar para aqueles casos onde existe a suspeita de um transtorno do humor bipolar, o lítio, né? Então, ficar atento também, orientar a família, né? Todos esses medicamentos, aliás, a família deve administrar os medicamentos, não deixar grande quantidade de remédio na mão do paciente. O ácido valproico, aripiprazol, quetiapina, risperidona, que eu, por um equívoco, eu esqueci de escrever. Os antidepressivos tratam a depressão, os antipsicóticos, eles podem ser úteis, e os estabilizadores, quando existe um diagnóstico de transtorno bipolar ou para controle de impulsividade também, né? Para fazer uma tentativa de suicídio ou até mesmo um desfecho irreversível, não precisa de coragem, tem que ter coragem, não é isso, né? É um conjunto de fatores. Um desses fatores é a impulsividade. É uma impulsividade, uma agressividade muito grande. Uma tentativa de suicídio, gente, é algo extremamente agressivo. Bom, para prevenir esse comportamento, nós profissionais de saúde, somos apenas, né, uma parte, né? O adolescente frequenta uma escola, essa criança, adolescente está inserida numa família. E o poder público, defensoria, Ministério Público, né? Onde estão os leitos para a gente internar crianças e adolescentes com quadros psiquiátricos? Nós não temos leitos, isso é uma lacuna, e não é uma lacuna só em Uberaba, viu, gente? É uma lacuna aí em todo o território, né? Mas a gente precisa internar uma criança ou adolescente, nós não temos leito. E aí a gente acaba usando muito daquele recurso, entre aspas, que é a internação domiciliar, deixa uma família sobrecarregada. A gente também, quando faz isso, fica incomodado, então fica aí monitorando por telefone o tempo todo, né? Utilizar a atenção primária para estratégias de prevenção. Por que atenção primária? Porque é a porta de entrada e é onde o paciente mais frequenta, né? Trabalhos nas comunidades religiosas, em ONGs, estratégias de esporte, de prática de atividade física, estratégias de bem-estar, combate ao uso do álcool, né? Aí entra a questão do poder público, né? A gente tem sim que direcionar ações ao paciente, olha, não pode beber, etc. Beber faz mal, essas coisas, né? Mas existe um órgão que era para estar fiscalizando, de repente, isso, né? Junto para fazer esse trabalho. Então, eu acho que nós estamos caminhando voltando ao que eu falei no começo, de uma conscientização. Acho que a gente já conseguiu esse passo. Imagino que o próximo passo vai ser amadurecimento de estratégias. A gente agora já conscientizamos, a população já está bem conscientizada. Agora, o que a gente vai fazer com essa consciência coletiva? Precisam ter mudanças aí no funcionamento da nossa rede, etc. Pessoal, quero agradecer aí a sua atenção, tá?
Deixei aqui o link do meu Instagram, Dr. Renato Oliveira, e abaixo aí o link de uma conta também de um projeto da UFTM, cujo objetivo é divulgação, psicoeducação e saúde mental, o Limbic-On. Foi um prazer falar sobre isso, falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. E é isso, vamos seguir em frente. Oi pessoal, voltei. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Renato por ter topado fazer parte dessa jornada junto com a gente e por ter dedicado um pouco do seu tempo a nos passar esses seus conhecimentos acerca dessa temática tão importante. Então galera, agora eu tenho alguns recados para passar para as pessoas que se inscreveram previamente no evento e que querem receber o seu certificado de ouvinte. A jornada é composta de 12 vídeos e cada vídeo possui uma palavra-chave. Essa palavra-chave é importante para você registrar sua presença durante o evento. Portanto, anote e guarde essas palavras-chave durante todo o decorrer da jornada. Essas palavras-chave elas aparecem na parte inferior da tela, então se você não conseguiu notá-las aparecendo, é só voltar um pouquinho o vídeo que você vai conseguir encontrá-las. No dia 17, no último vídeo, será disponibilizado um link com o formulário de presença. Esse formulário de presença vocês devem preencher com seus dados pessoais e com essas palavras-chave. Para você receber o certificado, você precisa ter no mínimo 75% de presença, ou seja, tem que preencher esse formulário com 9 das 12 palavras-chave disponibilizadas. Além, na descrição do vídeo, esse formulário também estará disponível no Instagram da Liga e também será enviado no e-mail de cada um de vocês. Esse formulário de presença ele fecha após 24 horas, ou seja, depois desse tempo limite, você não conseguirá preencher os seus dados pessoais e nem as palavras-chave e não receberá o seu certificado. No dia 18, teremos uma live de dúvidas aqui no canal, com 2 de nossos palestrantes convidados, o professor Tomás e a professora Luísa. Os 2 juntos irão responder todas as dúvidas que surgirem em relação à jornada. Para você mandar a sua pergunta, é só clicar no link na descrição desse vídeo, como em todos os outros vídeos também possui esse link, e você pode enviar quantas perguntas você quiser em relação à palestra que acabou de ouvir. É importante falar que no dia 18 não contará presença e não terá palavra-chave, pois será um dia para discutirmos juntos tudo que aprendemos na primeira jornada do Setembro Amarelo. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido até aqui, espero que estejam gostando do nosso evento, eu acho que vejo vocês na próxima, tchau!